Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Se você pudesse, coloque de pé, em nome de Jesus. Boa noite para você de casa. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Graças a Deus estamos retornando aí, nosso culto de ensino, agora presencial e online pelo Facebook. Vamos ver no que dá, né? Mas vamos retomar aí nossas atividades. Vamos esses próximos 2 meses e meio, vamos estudar o livro de Josué e aprender muito sobre aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu povo. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está preparando para nós. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este ano que está iniciando. Nós colocamos todos os nossos projetos nas tuas mãos. Nós oramos nessa hora, Pai, dizendo que vem sobre nós, Espírito Santo, abre a nossa mente, trabalha no nosso interior, trabalha no nosso caráter, venha nos trazer maturidade espiritual, crescimento. Nos dá, Senhor Jesus, suporte, ó Deus, para crescermos mais no Senhor. Que nós não venhamos crescer somente no conhecimento, mas que nós venhamos crescer na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus pela tua vida. Você que tem a apostila, nós vamos começar aí a primeira aula falando sobre Josué e sobre a preparação para a conquista. Durante toda sexta-feira agora nós vamos aprofundar aqui no livro de Josué e extrair as lições que ele nos traz. Porque não adianta a gente ler a Bíblia e a gente não entender o que ela nos diz. Não adianta a gente ler a palavra e não saber qual é a mensagem que o Senhor quer nos passar. Então nós vamos aprofundar neste livro, entrar de cabeça nessa história deste homem, deste líder chamado Josué. E vamos aí mergulhar no que o Senhor tem para nós. Hoje eu coloquei uma enquete sobre o que é mais importante, lutar ou tomar posse da vitória. E é nessa pergunta que eu quero que a gente medita hoje, trabalhe e começa a entrar no livro de Josué. Porque nós estudamos Êxodo, vimos Deus pegando o povo do Egito, tirando o povo do Egito de um tempo de escravidão. E agora o líder Moisés morre, Josué assume uma liderança e introduz o povo a uma nova fase. Uma fase onde eles vão conquistar a terra prometida. Só que eles não vão só conquistar, eles vão lutar para conquistar essa terra. E eu quero começar perguntando aqui para a gente entrar na história. O que é mais importante para você? Lutar ou tomar posse da vitória? Quem acha que é lutar? 2. Toma posse. Agora vamos pensar junto. O que você acha, Japa? Lutar ou tomar posse? Qual que é mais importante? Qual que é vital? Tomar posse? Se tomar posse é porque já lutou. Mas vamos pensar junto. Se tomar posse é tão importante, isso significa, como diz o Japa, significa que a gente já lutou. Porém, tem gente que não sabe tomar posse daquilo que Deus tem preparado para ele. É isso que o livro de Josué traz. Josué não é só um livro de guerra, não é só um livro onde fala de guerras que Israel trava, mas é um livro onde prepara o povo para a conquista. E Josué nos ensina que, tão quanto importante é tomar posse, também é importante lutar. Porque se você vai tomar posse, você tem que lutar antes. Um está ligado no outro. E para você lutar,
Não adianta você lutar e não aceitar aquilo que Deus tem para você. Então nós vamos começar declarando na nossa vida espiritual que nós vamos lutar sim, mas que nós vamos ser preparados para nós tomarmos posse. Porque, irmãos, pensa comigo, não adianta você viver uma vida inteira lutando. Uma vida de guerra e batalha espiritual. Tem gente que patina só nessa fase da vida. Só luta, guerreia, ora, jejua. Mas ele não sabe se preparar para a conquista. Ele não sabe tomar posse daquilo que Deus preparou. E é isso que o livro de Josué fala. De uma preparação, não só da luta, mas também para a vitória. Então fala assim comigo, eu vou lutar, mas eu vou tomar posse. Em nome de Jesus. Coloquei ali um esboço pequeno para a gente entender o que nós vamos começar a ver, porque nós já vimos Apocalipse, nós vimos Gênesis, nós vimos o livro de Êxodo. E agora nós vamos entrar ali no livro de Josué. A Bíblia ela tem 66 livros, né? Nós estamos ali no primeiro grupo, o grupo da lei, né? Do grupo da lei não, nós estamos no segundo já. Nós estudamos o grupo da lei, que é Gênesis, aí na tua apostila tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde foi elaborada todas as leis, onde Deus tratou com os patriarcas, onde Deus tratou com o povo. Nós vimos já essa fase, uma fase onde Moisés escreveu esses 5 primeiros livros, o Pentateuco, né? Depois nós vamos entrar agora aí nessa fase dos livros históricos, onde fala das histórias de Israel, né? Josué, Juízes, Ruth, vamos estudar os reis, vamos entrar em Esdras, Neemias, Esther, que são livros onde conta a importância da história de Israel e os grandes feitos do Senhor. Nós vamos ver depois também livros poéticos, canções que foram escritas, orações, melodias, adorações que foram escritas. Quais que são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são os principais, são os louvores da época. Se você for viajar para Israel, lá eles não cantam como nós cantamos aqui. Quando eles vão cantar alguma canção, eles abrem a Torá, o Pentateuco, e eles leem salmos. Os salmos são as canções dos judeus. É assim que eles louvam ao Senhor. Depois nós vamos ver os profetas maiores da Bíblia, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores, Obadias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso só no Antigo Testamento. Por que eu coloquei isso? Para a gente entender onde que nós vamos entrar. Nas histórias, livros históricos. Eu coloquei uma informação ali que, para quem gosta de estudar, a Bíblia ela foi escrita por 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos. Ela demorou para ser escrita, né? Para ser achada foi muito mais tempo ainda. Mas durante 1.600 anos, homens e mulheres de Deus, na verdade homens, as mulheres contribuíram para a história. Mas 40 homens de diferentes idades, diferentes regiões, diferentes culturas, diferentes educação, escreveram toda a Bíblia. Eu vou pedir para acender a luz. Acho que vou cancelar aqui o data por causa da iluminação aqui. Só queria passar isso para vocês. Mas nós vamos entrar aí, Josué capítulo 1. Vamos lá? Josué 1 e 2. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Grifa aí esse filho de Num. Você que estuda bastante, gosta de informação, porque ele era escravo. Num era um homem que era escravo. Servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Você vê que a informação mais importante que nós vemos aqui já no início é que Moisés morre. O livro de Josué, ele começa com uma perda, começa com uma morte. E quando nós falamos de perda ou de morte, automaticamente a gente pensa em um tempo ruim. Porque não é bom perder alguém, não é bom viver uma fase de luto, não é bom você lidar com uma fase de perda. Mas fala assim comigo, toda perda indica um tempo de recomeço. Guarda isso no teu coração. Toda fase em que você estiver perdendo alguma coisa, toda fase que você estiver lidando com alguma perda na sua vida, perda financeira, perda de saúde, perda de amizades, perda de familiares, perda de relações, alguma perda que você vive, alguma fase que indica alguma perda, ela está indicando que você está indo para um recomeço. Porque a morte de Moisés, ela aponta isso na vida de Josué. Ela aponta as perdas que eu e você enfrenta na nossa fé. Quem depois que aceitou Jesus sofreu alguma fase de perda? Todos nós. Ou você perde dinheiro, ou você perde amigo, alguma coisa você perde. Principalmente quando você se converte. Você vê que o teu ciclo de amigos geralmente muda. Aí você fala assim, eu perdi os meus amigos, mas não é. É coisas novas. Porque em tempos de perda, Deus começa propósitos. Em tempos de perda, Deus começa recomeço. E nós temos que entender que nessas fases de perda, nós vamos viver recomeços na nossa história da fé. Vai ser normal perder alguém, perder alguma amizade, perder alguma coisa quando você é cristão? Vai. Qual que é o problema das pessoas? Eles suavizam o evangelho. Eles falam, vem para Jesus que tua vida vai melhorar. Vai, a tua vida vai melhorar, você vai ser salvo, você vai amadurecer, só que você vai enfrentar perdas. E aqui a Bíblia fala que Josué está lidando com uma perda emocional. Mas qual que é a chave disso? Que eu quero transmitir ao teu coração. Não pare diante das perdas da tua vida. Seja o que for que você perder na sua jornada, no seu caminho, no seu trajeto, seja saúde, seja dinheiro, seja amigos, seja um cônjuge. Tem pessoas que perdem casamentos quando começam na fé. Mas não pare diante das perdas, porque uma perda indica um recomeço. E nós precisamos conhecer a palavra para que quando nós estivermos enfrentando um tempo de perda na nossa vida, nós vamos ver pela fé que o Senhor vai começar algo novo em o nome de Jesus, amém? Fala assim comigo, Josué tinha um encargo, uma promessa e um encorajamento. Olha só como que Deus trabalha no livro de Josué. Primeiro ele dá um encargo para ele. O que é um encargo? Uma missão. Na pior fase da vida de Josué, Deus fala assim para ele, vou te dar uma missão. Agora olha para o teu irmão bem no fundo do olho dele, fala assim, ó, na pior fase da sua vida, Deus confia em você. Já percebeu que Deus te pede coisa quando você está triste, falido, doente, cansado, abatido? Você fala, Deus, agora é hora de eu parar. Aí você fala assim, o que está acontecendo? E Deus te dá o quê? O encargo, Ele te dá uma missão. Porque Deus confia em nós nos piores momentos da nossa vida. Olha o que Ele faz com Josué. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Fala assim comigo, Deus dá uma grande missão na pior fase da vida de Josué. O que eu quero que você entenda? Que se você quer ser um conquistador de bênçãos, você vai ter que encarar as suas missões.
Por que eu vou usar muito esse termo conquistador? Porque a gente saiu de uma fase de Egito, a gente saiu de uma fase de escravidão e agora nós vamos entrar num livro profético onde fala de conquista de terra, de conquista de território, de conquista de promessa. Trazendo isso para o nosso mundo espiritual, a gente precisa entender o quê? Todo conquistador de bênção, ele vai ter que lidar com uma renúncia. Engolir o choro, negar a si mesmo, sacrificar suas vontades, abandonar os seus interesses, abandonar as suas preferências para correr atrás da promessa de Deus. Josué, ele serviu a Moisés por 40 anos. Imagina você 40 anos andando com uma pessoa. O cara morre e fala assim, ó, o que eu tinha que fazer, agora quem vai fazer é você. Imagina a tristeza. E Deus chega em Josué e fala assim, ó, você não vai viver teu luto. Você vai enxugar tuas lágrimas porque você tem que dar continuidade. É aí, irmãos, que eu vejo que Deus, ele não é emocional. Eu sempre bati nessa tecla. A gente tem que parar de ser mimimi e querer trazer um Deus emocional. Um Deus olha para as nossas lágrimas, sim, mas ele não nos enxerga fraco. Josué, 40 anos andando com Moisés, não pôde chorar o luto, porque Deus falou assim, filho, tem uma missão para você, tem um encargo, você tem uma promessa para você ir atrás, porque Deus estava com pressa. E aí eu começo a ler Josué e começo a fazer uma autorreflexão e começo a trazer essa reflexão para nós. Será que a gente está com mimimi com Deus? E Deus está falando assim, ó, eu estou com pressa de fazer na tua vida aquilo que eu prometi para os teus pais. Eu estou com pressa de cumprir aquilo que eu falei para você que eu ia fazer. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias, literalmente, os últimos dias do Senhor. E tem muita promessa que está retida na nossa vida. Só que enquanto a promessa está parada, a gente às vezes está chorando, está reclamando, está perdendo tempo, está com mimimi, está com gracinha com o irmão, está respondendo mal, está imaturo na fé, está ainda engatinhando, e Deus está falando assim, ó, quer conquistar, quer tomar posse, vai ter que amadurecer. Josué, você quer conquistar aquilo que eu falei que eu ia dar? Então enxuga as tuas lágrimas, que tem muita terra para marchar, tem muita luta para lutar. Essa é a mensagem que eu olho para a Bíblia e eu começo a ver Deus falando com a igreja. Irmãos, eu quero que você guarde isso hoje no teu coração. Tem muita coisa para a gente tomar posse, tem muita bênção que está esperando a nossa chegada, tem muita terra prometida para você entrar, mas é hora de você arregaçar as mangas e falar, nenhuma dor, nenhum problema, nenhuma dificuldade vai parar a minha história com Deus, porque Deus te deu uma missão. Só que eu quero que você reflita uma coisa, será que você sabe qual é a missão que Deus te deu? Porque a gente às vezes fala de uma missão, de um propósito, de um chamado. Eu tenho um chamado, mas você sabe qual que é teu chamado? Você sabe qual que é a missão que Deus quer que você cumpra? Você sabe o que é que Deus quer que você vença? Uma coisa que eu aprendi com o Senhor, a gente só descobre o nosso propósito de vida quando a gente começa a passar tempo com Deus. Sabe quem que revelou o propósito de Deus para Josué? Foi o próprio Deus. Quando eu e você começar a passar mais tempo com Deus, Ele vai falar assim, eu quero que você faz isso, eu quero que você age assim, eu quero que você faz assado, eu quero que você marcha desse jeito, eu quero que você jejua dessa forma, porque Deus começa a dar as coordenadas. O povo com Moisés não era um mau líder não, Moisés era um bom líder. A Bíblia diz que não teve líder como ele na terra. Só que o povo, debaixo da liderança de Moisés, andou 40 anos no deserto.
Com Josué, o povo entrou num tempo de conquista. E aí eu te pergunto, qual líder foi melhor? O que libertou ou o que colocou na terra prometida? Se fosse para escolher Moisés ou Josué, quem cumpriu a missão? Pode chutar. Quem que cumpriu a missão? Qual que foi o cara que agradou mais a Deus? Moisés ou Josué? Porque Moisés tirou o povo do Egito, libertou o povo escravo. Josué introduziu o povo na terra prometida. Qual que cumpriu a missão? Quem acha que é Moisés? 2. Quem acha que é Josué? Josué. Moisés fez um trabalho incrível, mas ele não terminou o que ele tinha sido designado. Que Deus falou assim, ó, liberta o povo e leva para uma terra prometida. Assim às vezes é na nossa vida, a gente começa bem. É isso que tem que ser cortado, não adianta começar. A gente tem que chegar até o fim do propósito. Josué cumpriu a missão de um líder lá atrás. Tanto é que Deus não dá uma missão específica para ele. Ele fala assim, ó, o que Moisés tinha que fazer, termina. Porque está inacabado. Sabe quando eu e você é bom? Quando a gente cumpre o propósito. Não quando a gente chega na metade. Não quando a gente deixa para outro fazer aquilo que eu e você tem que fazer. Isso é palavra. Quando que a gente vai começar a conquistar coisas materiais? Quando a gente vai começar a ter resposta de oração aqui na terra? Quando a gente começar a cumprir a nossa missão espiritual. Quando você parar de deixar coisa inacabada com Deus. Quando eu parar de deixar coisa inacabada com Deus. Quando eu conhecer qual é a minha missão de verdade. Deus foi bem específico. Josué, vai ter que marchar. Vai ter muita terra para conquistar, vai ter muita luta. Você vai começar lá no deserto do Líbano, você vai parar lá no rio Eufrates. É longe. Só que você não pode cansar. E começou a dar as coordenadas. Qual será que é a nossa missão? Talvez a nossa missão hoje é orar por alguém difícil, que você já deixou de orar. Talvez a tua missão é suportar. Talvez a tua missão é renunciar. Talvez a tua missão é perdoar. Mas será que a gente está cumprindo a nossa missão? Porque se não cumprir, não tem propósito. Está inacabado, assim como Moisés. Aí não entra em terra nenhuma. Por isso que tem gente que vive 70 anos de igreja, conhece Bíblia de trás para frente, mas não tem uma história de conquista. E sabe como que eu comecei esse ano? Eu falei, Deus, eu não quero ter o mesmo ano que eu tive todos esses anos da minha vida. Eu quero ter um ano de experimentar a palavra na minha vida, dos versículos que estão escritos aqui começar a ser verdade em mim, na minha história, começar a viver aquilo que nós recebemos como profecia. Mas para isso a gente tem que cumprir a missão, tem que cumprir o encargo. Segunda coisa que Deus preparou para Josué foi promessa. Fala assim comigo, quando Deus me dá uma missão, Ele também me dá promessa. Quem acha que o fardo é pesado para carregar? Às vezes eu acho que o meu é muito pesado. Não parece que se você olha para o teu fardo, você fala, errou, hein Deus? Não dou conta. Mas para cada fardo tem 5 promessas. Quantas promessas? Então, vai ficar leve para carregar. Vamos ver essas promessas? Versículo 3. Fala assim comigo. Para o meu fardo, a primeira promessa é a bênção da posse. Olha só que a Bíblia diz, Josué 1:3. Parte A do versículo. Todo lugar que pisar a planta do seu pé,
eu já te dei. Bênção da posse. Fala assim comigo: aquilo que eu queria já é meu, porque está escrito. O que você queria na tua vida? Pensa aí. Porque olha, aquilo que a gente quer, olha que a Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, já tenho te dado como herança. Existe uma bênção de posse sobre a nossa vida. Meu Deus, por que está tão difícil carregar esse fardo? Porque o diabo sabe que você carrega uma chave dentro de você, que é onde você coloca a planta dos teus pés e fala: eu quero. A Bíblia diz, e o céu sela: é teu por herança, é teu por herança. Em nome de Jesus, esse ano de 2022, você vai ser conquistador de bênçãos materiais. Aquilo que você queria vai deixar de ser um objetivo no papel e vai se tornar um testemunho em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Porque eu creio nisso. Mas você já viu como que a gente ora? Pedindo para Deus assim, como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Fala assim comigo: aquilo que eu quero já é meu, porque Deus me deu. E por que a gente não toma posse do que é nosso? Porque tem coisa que Deus te deu e você não toma posse. Quando que você toma posse de verdade? Quando vem para a tua mão. É isso que nós vamos aprender no livro de Josué. A tomar posse do que é nosso, porque Deus fala assim: ó, eu vou te dar uma grande terra. Só que tinha muita gente morando lá, povo inimigo, povo ímpio. Tem ímpio desfrutando daquilo que Deus já preparou para você. Mas em nome de Jesus, essa bênção da posse vai estar sobre a tua vida. Você vai conquistar bênçãos que você tem orado. Em o nome de Jesus, Satanás e os nossos inimigos não ficarão naquilo que é nosso, em nome de Jesus. Aleluia. Olha no versículo 5. Olha a segunda bênção, a segunda promessa. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Fala assim comigo: o meu fardo é pesado, mas sobre mim eu carrego a bênção da força. Quando você achar que tudo que você passa é pesado, lê Josué 1:5. Ninguém poderá te resistir. Quando você achar que teu inimigo é grande, lê Josué 1:5. Ninguém poderá te resistir. Quando você achar que o diabo está vindo com tudo, lembra dessa palavra: ninguém poderá te resistir nenhum dia da tua vida, porque maior é o Senhor que te dá força. Aleluia. Só que a gente se comporta, sabe como? Como fraco. Ai, Deus, não aguento. Ai, não é para mim. Incompatível com a palavra. Porque nós declaramos com a nossa boca uma imagem que a Bíblia não diz que nós somos. Porque quando a Bíblia fala de nós, nos lança promessa, fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós lemos palavra de Deus, nós vemos Ele falando assim: ó, seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Mas a gente se comporta como fracassado, como derrotado. Por quê? Porque não toma posse da bênção da força que está sobre nós. Irmão, levanta a tua cabeça. O Espírito de Deus está te sustentando. Nessa peleja nós não vamos sair perdendo. O Senhor nos dará força para vencer todas as nossas guerras em nome de Jesus. Aleluia. Olha a terceira promessa que Deus fala para Josué: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Fala assim: eu carrego comigo a bênção da presença. Você crê no nome de Jesus? Sim ou não? De verdade? Então, quando você achar que você está sozinho, clama o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele nunca vai nos desamparar. Mas a gente age como se a gente tivesse abandonado e esquecido. O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando tudo acabar, quando Jesus voltar, o Espírito Santo ainda estará na nossa vida. Você tem que tomar posse disso. Você não está sozinho nem desamparado. A presença de Deus é com você. Por isso, quando o diabo se levantar, fala: o Senhor é comigo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo, do que o que está lá fora. Nós temos que crer nisso. Mas por que a gente só pratica isso dentro da igreja e não lá em casa? Não lá no serviço, não lá, lá no médico, na hora da dor. A presença de Deus, ela não se aparta de nós. O Espírito Santo se entristece? Sim. Ele fica triste. Mas ele fica ali te cutucando para você se consertar. A Bíblia falou que Ele estaria conosco, então a palavra não mente. Se a presença de Deus é na nossa vida, a presença de Deus é com você no vale, a presença de Deus é com você no poço, a presença de Deus é com você numa cela, a presença de Deus é com você num hospital, a presença de Deus é com você aonde você colocar a planta dos teus pés. Você crê? Fala assim comigo: a quinta bênção, a quarta bênção é a bênção da herança. Olha só no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Fala assim comigo: tem bênção na minha família que vai nascer de mim. Mas a gente acha que vai nascer, sabe de quem? Do que não é convertido. Bênção da herança. Tem coisas, irmãos, que vai começar com a gente. Tem perdão que vai começar com a gente. Tem maturidade que vai começar com a gente. Tem fé que vai começar com a gente. Quem que já foi o primeiro aqui a se converter na família? Teve algum caso aqui que está presente? Meu esposo, né? Marido. O Epo também? A fé. Irmão Antônio, que legal. Mas a fé, a questão fé na família começou por vocês. Vou usar meu esposo como exemplo. Marido, foi fácil ou foi difícil ser o pioneiro da fé na sua família? Foi difícil, por quê? Você teve mais apoio ou mais desapoio? Sozinho. Você sentiu tua fé abalada alguma vez? Não? Fé. Ser pioneiro é isso. Tem coisa que na nossa família começa com a gente. Tem coisa que para nossa geração viver, ou para outros da nossa casa viver, vai passar por nós. Fé, perdão, maturidade, reconciliação, paciência, riqueza. Ninguém deu glória. Tem riqueza que vai começar por você e não pelo outro. Tem prosperidade que vai começar por você e não pelo outro. Tem quebra de ciclo que começa por você e não pelo outro. Mas olha o nosso nível. Ai, se ele não vier, eu não faço. Se ele não fazer, eu não faço.
Se ele não abaixar a guarda, eu não baixo a minha. Fica aquele cabo de guerra. Mas olha que Deus fala para Josué: tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Dependia de Josué. Dependia da postura de um homem que estava ouvindo a voz de Deus, fazer uma nação inteira herdar uma terra. Quando eu começo a ver isso e eu começo a meditar na palavra, eu vejo que tem bênçãos que só depende de mim e de você, para alcançar a nossa família, para alcançar muitas gerações da nossa família. E em nome de Jesus eu quero declarar que você vai ser o Josué da tua casa. Grandes bênçãos vai começar a partir de você. Grandes ciclos serão quebrados a partir de você. Uma nova história em nome de Jesus vai começar a partir de você. Em nome de Jesus, você vai trazer a herança que a tua família precisa de bênção. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Amém, eu tomo posse também dessa palavra. Só que para ser o primeiro, tem que apanhar. Aê, eu gosto de gente assim, ó. Já sabe que vai apanhar legal. Por quê? Porque o primeiro tem que destravar caminhos desconhecidos. Você vai ter que suportar coisas que muitos lá atrás não suportaram. Mas graças a Deus que você já tem a bênção da presença de Deus na tua vida. E todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Então aquela prova que ia ser imensa se torna suportável. Dói, mas passa. É pesado? É, mas nós chega. Por quê? Alguém tem que estar disposto. Irmãos, tem coisa, se a gente não estiver disposto, os nossos filhos, a nossa geração não herda. A quinta bênção de Josué, Deus falou assim: eu vou te dar uma missão, mas eu vou te dar 5 bênçãos. A quinta é a bênção da prosperidade. Fala assim comigo: quando Deus me dá uma missão, Ele também me prospera. Você crê nisso? Vamos ler. Versículo 8: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Fala assim comigo: a prosperidade só vem depois da palavra. Quando Deus tem um compromisso conosco, como que Ele vai fazer a gente prosperar? Só depois que a gente obedece a palavra. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ele é entregue à própria sorte. Então tem coisas que o ímpio faz, dá certo, ele prospera, porque a prosperidade é uma lei. Ele planta e ele colhe, é uma lei. Mas quando Deus tem um propósito maior na sua vida, como que vai funcionar a questão da prosperidade? Para a lei funcionar, você tem que obedecer a palavra. Olha que Deus fala para Josué: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, só que você não vai poder se apartar da lei. Você vai ter que meditar dia e... Ele era muito ruim, gente. Deus fala assim para ele: você vai ler a Bíblia o dia inteiro. Por quê? A posição que ele estava não era para qualquer um. Quanto mais alto Deus quer te colocar, mais Ele vai exigir de você. Quanto maior a bênção que Ele quer te dar, mais Ele vai exigir de você. É por isso que você tem que conhecer a tua missão. Você não ficar assim, ó: ah, por que eu estou passando isso? Ah, porque tua missão é grande. Porque teu propósito é do teu tamanho. Se Deus te enxerga grande, Ele vai colocar uma grande missão na tua vida. Só que junto com uma grande missão, vem um grande problema. Por que que Davi
enfrentou um gigante e não um anão? Porque ele tinha uma unção de rei. Derrotar não é fácil. Na orelha acabou, desmaiou. Se for muito teimoso, dá um chute junto assim. Matou. Mas um gigante, soldado. Por quê? Por causa da unção, por causa da missão, por causa do propósito. Deus olhava para Davi e enxergava ele um rei. As pessoas olhavam para Davi e enxergavam ele um menino. O acampamento de Israel olhava para Josué, via ele o servo de Moisés. Mas Deus olhava para ele e falava: é um líder que vai ser um conquistador de grandes terras, que vai tomar posse de grandes heranças. Então vai ter que meditar, vai ter que fazer o que talvez nem Moisés fazia. Eu não vejo Deus falando para Moisés ler a Bíblia dia e noite. Deus falou para ele escrever. Ler não. Escreve. Pega as tábuas e vai. Mas Josué era diferente. Por isso que você não pode se comparar com o outro. Porque cada um tem uma missão diferente. Cada um tem um propósito diferente. Cada um tem um tempo diferente. Cada um está numa fase diferente. Mas guarda uma coisa no teu coração. Quando você se posiciona em obedecer ao chamado de Deus, Ele libera essas 5 bênçãos para você. Você toma posse, você tem herança, você tem força, você tem presença e você tem prosperidade na tua vida. Nada irá te faltar, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Depois que Deus dá 5 bênçãos para ele, aí Deus vai dar uma encorajada. Fala assim comigo: Deus nunca vai me deixar desanimado. Deus dá 4 palavras para ele: esforça-te, não temas, você vai ser bem sucedido e você não está sozinho. Por que Deus primeiro fala esforça-te? Fala assim comigo: nenhuma bênção, nenhuma promessa vem sem esforço. Para conquistar tem que esforçar. E é o que o crente não quer fazer. Não quer vir no estudo, não quer jejuar, não quer vir no domingo. Não quer. A gente quer cantar aleluia com os anjos só. E eu falo isso no geral, todos nós. Porque, irmãos, fazer as coisas de Deus é matar a própria carne. A gente queria estar todo mundo deitado agora na Netflix, comendo, jantando, tomando coca gelada. Mas aí o espírito fica guerreando. Ela vai estudar, vai matar a sua carne, vai aprender. Por quê? Porque nenhuma promessa vem sem esforço. Puxa na tua memória, quando você foi abençoado, o que você fez para ser abençoado? Algum preço você pagou. Ou você jejuou, ou você foi para a madrugada, ou você orou, você foi para o monte. Alguma coisa você fez. Por quê? Toda promessa vem de um esforço. Olha no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fala assim comigo: além de colocar força, eu tenho que ser animado. Dá um sorriso por detrás da máscara. Qual que é a cara do crente? É essa, ó. Não é assim, ó. Você fala paz, paz. Já fui numa igreja, a igreja que eu era. Eu cheguei e falei paz. O diácono falou assim pra mim: que paz o que? Nós estamos em guerra. Eu falei: nossa, gente, que povo nervoso.
Que é isso? Eu também tô, mas não tá assim também. Mas a cara do crente é passando pela prova, dando glória a Deus. Olha o que Deus fala pro Josué. O cara estava de luto. Falou: filho, vai trabalhar bem animado. Por quê? Porque é esforço. Porque tinha que treinar Israel. Israel, irmãos, saiu de um período de escravidão. E eles eram escravos de serviços braçais. Eles faziam tijolos. Você acha que esse povo sabia guerrear? Pegar numa espada? O máximo que ele sabia era tacar pedra. Só fazia tijolo. O que Josué teve que fazer? Ensinar armamento, ensinar táticas de guerra. Porque eles iam entrar em cidades, ia ter que matar todo mundo. Ai, pastora, matava todo mundo? Matava todo mundo. Porque antigamente, no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, por que você vai ver tanta guerra, tanta morte, tanta coisa? Porque uma pessoa endemoniada, presta atenção nisso, uma pessoa endemoniada no Antigo Testamento, quando tocava num objeto, o objeto ficava endemoniado. Aquilo que ela tocava ficava endemoniado, porque eles não expulsavam demônios. Se você for estudar a expulsão de demônios, começa com Jesus, lá no Novo Testamento. E como que eles faziam para arrancar o demônio da cidade? Tinha que matar todo mundo, queimar tudo. Jericó se tornou uma cidade amaldiçoada, por quê? Só tinha endemoniado lá. E esse povo ia lidar com isso. Eles iam expulsar demônios da maneira mais rústica da terra, matando todo mundo, queimando tudo, só que eles não sabiam. Por isso que Deus fala assim, ó: esforça-te, eu não estou te mandando, vai trabalhar, tenha ânimo. Por quê? Porque não vai ser fácil. Só que Deus fala assim, ó: não temas. Cada vez que Deus manda você se esforçar, Ele também fala para você: não temas, porque Ele é contigo. Ele é contigo nessa peleja, Ele é contigo nessa guerra, Ele é contigo em todo o tempo. Aonde você for, o Senhor é com você. Quantos não temas que tem na Bíblia? Quem sabe? 366. Um para cada dia do ano. Até para o ano bissexto está pronto. Porque todo dia que você for ler, se você for procurar um não temas, tem um não temas para cada dia. Deus está falando todo dia para a gente: hoje você não precisa temer, porque eu sou contigo. Amanhã você não precisa temer, porque eu sou contigo. Mês que vem você não precisa temer, porque eu sou contigo. Aleluia! Essa é a segurança da presença na nossa vida. Aí ele fala assim: Josué, você vai ser bem sucedido. Você vai ter sucesso. O Senhor, Ele enfatiza que a obediência ia dar sucesso. Quer ter sucesso na tua vida? Em qualquer área, obedece a palavra. O que é o sucesso? É o resultado da obediência. Obedeceu, dá certo. Agradou a Deus, dá certo. Qualquer coisa é assim, qualquer coisa. Obedeceu, tem sucesso. Aí Deus fala assim para ele: você não estará sozinho. Por quê? Porque em todo encargo que Deus te dá, Ele fica junto com você. Guarda isso no teu coração. Deus, Ele não é sentimental, mas Ele não nos deixa sozinhos, nem nos piores momentos da nossa vida. Quando Ele fala assim para nós: engole o choro e avança, é porque Ele sabe da força que Ele está colocando no nosso coração. E se Ele fala, é porque é possível, em nome de Jesus. Aí Deus fala assim: Josué, você vai dar um comando para o povo. Você vai dar uma ordem para esse povo. Qual que é? Versículo 10, Josué 1:10. Vamos ver a ordem que Deus dá para Josué. Então deu Josué uma ordem aos príncipes do povo, dizendo:
Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. O que o Jordão era? Rio. Então, quando eles vão passar o Jordão, eu falei isso já em Gênesis. O que eles estão fazendo aqui? Batizando. Lembra que a geração de Moisés morreu? Porque que da geração de Moisés só entrou Josué e Caleb. Essa turma que está aqui com Josué são os filhos que cresceram. Só que não pode tomar posse da promessa quem não passa pelas águas. Por isso que o batismo nas águas é importante. Ah, pastor, é só um ritual. Não, é muito mais. É uma aliança que nós fazemos com o Senhor. Quer tomar posse da promessa? Tem que ter selado a tua vida com um batismo nas águas. O que Deus fala para o povo? Passa o Jordão. Por quê? Se não passa o Jordão é israelita, mas quando passa o Jordão se torna hebreu. E Deus tem compromisso com o hebreu, descendência de Abraão. Então tinha que passar o Jordão, para quê? Para batizar. Para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor. Olha só, a posse só vem depois de passar o Jordão. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gatitas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Grifa aí, valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Porque quando você é mais maduro espiritualmente, você tem que ajudar quem não consegue. Por isso que lá em Tito, Paulo escreve para Tito, fala assim, ó, ensina aos mais crianças na fé. Irmãos, nós que somos dinossauro da igreja, a gente tem que dar fruto. A gente tem que discipular as pessoas no exemplo, falar de Jesus, pregar, chamar para vir para a igreja, chamar para vir para o ensino, pregar a palavra, orar pelas pessoas. Mas a gente vive uma geração de que os valentes hoje, você vai pedir para orar, ele fala o quê? Ai, tem vergonha. E se alguém da tua rua precisar de oração? Precisa expulsar um demônio? Você tem que ser valente. Você tem que ser de Deus. Mas sabe por que a gente não ganha alma hoje? Porque os crentes ficam no serviço metendo pau na igreja, metendo pau nos irmãos. Ai, você viu fulano? Você viu ciclano? Ai, você viu o que o pastor está fazendo? Deixa a vida dos outros em paz. Fala de Jesus. Quer falar de alguém? Fala de Jesus. Fala de quando você não era nada, do que Deus fez na tua vida. Deixa os outros. Mas hoje a gente vive uma geração que você não vê mais as pessoas falar de Jesus, porque tem vergonha, tem medo. Ai, vou falar o quê? Fala que você não presta, que ele é bom. Acabou. É assim que eu falo para Jesus para as pessoas. Fala, eu não prestava, não presto, mas Jesus é bom. E ele está fazendo uma obra na minha vida, contínua. Mas nós não falamos. Mas olha só, os valentes, eles voltavam para ajudar quem ficava para trás, porque era irmão. A gente tem que se tratar como irmão, principalmente os da casa. Responder como irmão, ajudar como irmão, se preocupar como irmão. Mas
parece que é Caim e Abel. Tem que melhorar. Versículo 15. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, ele também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Deus fala assim, ó, agora Josué, você vai se impor como líder. Você vai falar para esse povo que daqui 3 dias eles vão atravessar o Jordão, porque eles têm que ter a primeira etapa da conquista, que é passar o Jordão. Isso fazia parte de uma preparação. E foi a primeira ordem que Josué deu. Mas sabe o que eu aprendo isso daqui? Que ninguém toma posse de nada sem o comando de um líder. Fala assim comigo, para eu tomar posse de bênçãos, de lugares e ter resposta de oração, eu preciso estar debaixo de um comando espiritual. Aí tem gente, sabe como que está o evangelho moderno? A igreja sou eu. Alguém sozinho é igreja? Não. Sozinho você é templo, uma casinha, um tijolinho. Igreja, o corpo é aqui. Mas está assim de gente herege que fala, eu ouço de casa, congrego de casa. Não, tem que vir aqui no meio. É pecado assistir live? Não, não é pecado. Mas nós temos que pertencer a um lugar. Nós temos que frequentar um lugar. Nós temos que ceiar num lugar. Nós temos que ser batizados num lugar. Nós temos que ter uma autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Não tem como tomar posse de nada se não tiver um comando espiritual. Tem gente que não gosta de ter pastor. Ah, eu não gosto. Fica aqui, fica lá, assim, ó. Não sabe. Aí você fala, que igreja que você é? Ah, eu visito. Jesus volta, a pessoa está andando. Por quê? Não gosta de estar debaixo de um comando de líder. E põe uma coisa na tua cabeça, Deus é hierárquico. E Ele estabelece liderança para dar o quê? Direção. Fala assim comigo, o líder serve para dar direção. Quem te dá ordem no teu serviço? Teu líder. Ele fala assim, ó, isso aqui você faz hoje, isso aqui você não faz. Você está demitido. Vou te dar um aumento. Vou te dar uma chamada feia agora. É líder. A direção vem de quem? Do líder. Para que a gente tem que ter pastor? Para dar direção. Ah, eu não concordo. Fala para Deus matar ele. Você vai ver que você toma. A gente quer ler a Bíblia, mas a gente quer que a Bíblia se encaixe nas nossas vontades. É nós que temos que entrar na Bíblia. Deus, Ele é completamente hierárquico. Já começa na triunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Anjos, principados, potestades, serafins, querubins, arcanjos, anjos dominadores, hostes espirituais. Deus gosta de uma organização. Mas aí as pessoas em geral, o mundo hoje não gosta disso. Mas toda vitória ela precisa vir de um comando. A vitória que eu e você precisa está na boca de um líder. Guarda isso no teu coração. Quando nós vamos tomar posse de algo que o Senhor preparou para nós, a direção vai passar pela boca de alguém que está segundo o coração dele na terra. É por isso que nós temos que estar pronto para ouvir, tardio no falar e pronto para obedecer. Porque qual que era a ordem de Josué? Vamos preparar que nós vamos atravessar o Rio Jordão. Vamos se preparar para a batalha. Qual que é o problema do povo?
se prepara para a batalha, mas não se prepara para tomar posse. Irmão, você está lutando quantos anos? Agora é tempo da gente se preparar para tomar posse. Nós não vamos só guerrear, não. Nós vamos conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós em nome de Jesus. Qual que foi a resposta do povo? Versículo 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Olha só o que o povo fala. Tá bom, mas, Josué, tudo que você falar pra gente fazer, a gente vai fazer. Tudo que você mandar, nós vamos obedecer. Porque a gente está vendo que o mesmo Espírito que tinha em Moisés está em você. E do jeito que a gente ouvia Moisés, nós vamos te ouvir. Eles não ouviam muito Moisés, né? A gente lembra de Êxodo, os perrengues que Moisés passou, coitado. Morreu cedo, de raiva. Porém, o povo reconheceu a liderança. E aí eu começo a ver 5 chaves destravando aí para viver tempo de conquista. Qual que é? Primeira, fazer o que foi mandado. Fala assim pro teu irmão, você só vai conquistar quando você aprender a obedecer o que te mandam. Quem acha que é difícil obedecer? Eu acho, gente. Porque tem coisa que a pessoa manda e a gente não quer. Principalmente, não é nada contra, tá? Mas principalmente mulher. Porque a questão da mulher vem de uma submissão marital. Teu marido olhar pra você e falar assim, vai fazer a comida agora. O que você fala? Vai você. Sou obrigada. Tem mão. Grosso. Ainda dá aquela mensagem, perdeu o amor na vida? É abuso isso daí, né? Isso é abuso. Mas nós, mulheres, agora vou fazer um parênteses. E vocês não vão ficar bravos comigo, não, que vocês sabem que é verdade. É terrível obedecer marido. Terrível deixar ele ser cabeça. Porque tem da hora da vontade de cortar a cabeça deles fora e jogar. Mas essa cabeça aqui não presta não, senhor. Põe a minha que dá mais certo. Porém, a bênção está na obediência. Patrão, é outra coisa terrível de... Por quê? Todo patrão, ele tem uma cabeça de Neandertal, né? Você fala, gente, não vai dar certo. E a pessoa quer, e teimoso. Você que trabalha para os outros sabe, todo patrão é teimoso, é ou não é? É. Fala. Mas a bênção está na obediência. Quer conquistar coisas? Aprenda a fazer o que foi mandado. Faz, aí você fala, vai dar ruim. Só avisa, fala, eu vou fazer, hein? Mas vai dar ruim. Se dá bom, glória, mas se dá ruim, eu avisei. É isso que o povo fala. Por que eles tiveram sucesso para entrar na terra prometida? Porque eles ouviram a Josué. Tudo que ele falou. Segunda chave para entrar no tempo de conquista. Ir até onde for mandado. Fala assim pro teu irmão, fala, você tem que aprender e ir até onde você tem que ir. Dá o passo do tamanho da sua perna. Qual que é o problema do povo? Ou não faz nada ou quer fazer demais. Não aguenta fazer. Aí você fala, gente, não vai aguentar. Aí começa um trabalho, não termina.
Por quê? Foi até onde não dá conta. Se endivida desnecessariamente porque deu passo maior que a perna. Quer conquistar coisas? Aprende a ir até onde você aguenta andar. Josué sabia que o povo só sabia fazer tijolo. Ele falou, vocês vão ficar debaixo da minha ordem, para ter a bênção. Quando eu mandar passar Jordão, é Jordão. Quando eu mandar marchar, é para marchar. Quando eu mandar calar a boca, é para mandar calar a boca. Por quê? Josué sabia de tudo? Não, mas ele estava debaixo da direção de Deus. E quando nós estamos debaixo de uma liderança que está debaixo da direção de Deus, nós temos que obedecer para ter vitória. Por quê? Dá um passo grande e não alcança depois. Quanta gente começa e não termina. E bom, irmãos, não é quem começa, é quem conclui. Então aprende a ir até onde for mandado. Qual que é a terceira chave para entrar em terreno de conquista? Ouvir direção de um líder. Ai, pastora, tem coisa que não dá. Será? Eu sou prova viva de muitas e muitas pessoas que chegam em mim e falam assim, ó, eu me arrependo de não ter ouvido o pastor. Porque tem decisão que às vezes você toma no impulso, na carne, na raiva, na vontade, que é irreversível. E um líder, principalmente espiritual, nós estamos falando de Josué, ele sempre tem uma visão na tua vida espiritual. Quando a gente puxa a tua orelha, não é porque você é ruim, é porque a gente não quer que você caia em buraco. Porque nós vemos lá na frente. É a direção que Deus às vezes nos dá. De puxar a tua orelha. Fala, não faz assim não. Fica mais calminho. Baixa a bola. Qual que é a outra chave para entrar num tempo de conquista? Não se rebelar às ordens de liderança. Fala assim comigo. A rebelião traz a ação do espírito da morte na minha vida. O que o espírito da morte faz? Mata o quê? O que tem vida. Vida espiritual, saúde, finança, fé, ânimo, amor no casamento. Tem gente que vive uma vida de derrota, por quê? Tem um espírito da morte agindo. Você vai fuçar, é uma rebelião que está escondido. Porque olha só o que o povo fala. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto mandares, certamente morrerá. Rebelião traz morte. Porque toda bênção ela vem da obediência. E quando a gente desobedece, a gente já se coloca debaixo de maldição. Então tem coisa, irmão, que não é orar, jejuar, é só obedecer. Só obedecer. Por quê? Senão vai ser uma consequência. Áreas vão morrendo. Olha lá, vamos voltar lá no Éden, quando Adão caiu. Que Deus falou para ele, se você comer, certamente morrerás. Ele não morreu na sua carne, mas a sua vida espiritual morreu na hora. Teve morte. Rebeliou, morreu. E é isso que o povo aqui está trazendo de volta. Ó, Josué, quem se rebelar contra você vai morrer. Quer arrancar o espírito da morte da sua vida? Começa a obedecer a palavra. Começa a obedecer a ordem de Deus. Quinta chave e última para a gente encerrar. Obedeça toda a direção dada. Josué começa a abrir um jejum aqui com os caras. Fala, vocês vão jejuar para passar o Jordão, não vai ser de qualquer jeito. Depois lá no Jordão nós vamos ver isso. Eles vão levantar um altar de sacrifício a Deus. Cansado, depois de passar um rio, passar criança, passar os idosos, passar os gados. Teve que levantar altar.
estava de jejum, depois teve que fazer festa. Mas quando nós aprendemos a obedecer toda a direção dada, nós literalmente pegamos a chave da conquista na nossa mão. Nenhuma promessa vem sem esforço. Se você quer viver as profecias que foram liberadas na tua vida, começa a se esforçar para obedecer à vontade de Deus. E esforçar não é só vir na igreja matar a carne. Vir na igreja é uma forma de se esforçar. Mas começa a fazer aquilo que Deus quer. Começa a fazer aquilo que o Espírito Santo tem te pedido. E nós vamos entrar em novos níveis da nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Quem crê? Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Pastor, vem me ajudar a orar, por favor. Tá dando trabalho aí? Amém. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Diga assim comigo: meu Deus, eu não quero viver uma vida de promessa, mas eu quero viver uma vida de conquista. Em nome de Jesus, me ajuda a viver em um tempo de tomar posse daquilo que o Senhor já me deu, porque eu quero viver uma nova história, eu quero viver algo novo, eu quero te obedecer e viver a bênção do Senhor na minha vida, em o nome de Jesus. Começa a pedir os lugares que você quer conquistar esse ano. O que é que você quer conquistar para a tua vida este ano? Deus, essa é a oração do teu povo. A tua palavra diz que aquilo que nós queremos já é nosso por herança, por direito e pela tua palavra. E eu creio, Deus, que nenhuma palavra mencionada aqui volta vazia, mas ela se cumpre, Pai, porque o Senhor é fiel. Assim como o Senhor, ó Deus, capacitou um exército, assim como o Senhor levantou uma nação para viver um tempo de conquista, meu Deus, vai preparando esse povo para um novo tempo. Pai, eu não quero estar diante de uma igreja que só recebe profecia, que só faz um projeto de vida, mas que não muda de história. Pai, eu me lancei no teu altar este ano para viver algo novo, para viver uma história diferente, e é debaixo da tua palavra, Pai, que eu oro nessa noite pela tua igreja. Faz algo novo acontecer na nossa vida. Faz, ó Deus, a tua palavra ser real na nossa história. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus, pisar naquilo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos segurar a nossa vitória na nossa mão. Nós queremos contar um testemunho novo esse ano, Pai, em o nome de Jesus. Libera este povo, Pai, para um novo tempo. Obrigado porque o Senhor já quebrou o nosso cativeiro. Então prepara, Senhor, prepara a tua igreja para tomar posse da vitória, em o nome de Jesus. Diga: eu creio que eu vou tomar posse da minha vitória esse ano, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar um pouquinho, vou despedir do pessoal de casa. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Que esse ano seja um ano de você conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Deus abençoe.